Ô pessoal, tudo certo? Bom, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? A gente vai criar uma API de consulta, tá? Mas o que a gente vai consultar? Bom, deixa eu abrir aqui meu navegador e a gente vai realizar algumas consultas, tá? Inicialmente, a gente vai realizar consultas de CEP e CNPJ, tá? Mas futuramente a gente pode evoluir e consultar outras coisas, outros dados. Só que a gente vai criar uma API em Java com Spring. E os dados não vão estar na nossa base de dados, tá? Os dados eles vão ser consultados de outra API, tá? Então a gente vai consumir, né, a nossa API em Java vai consumir uma outra API e essa outra API vai retornar os dados para a gente, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, esse site aqui, API CEP, é um deles, né? É uma API pública aqui para a gente consultar. Por exemplo, ó, aqui ele me dá um exemplo, né? Aqui ele tem um exemplo de resposta, exemplos aqui para mim digitar as informações, de consulta, né? Usando jQuery. Eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Se eu vim aqui no browser e digitar isso daqui, aí eu coloco um CEP qualquer aqui, por exemplo. Ó, ele deu not found, por quê? Porque eu preciso colocar um traço aqui, né? Antes dos últimos 3 números. É o padrão, é o formato que ele exige aqui, tá? Bom, ele me trouxe os dados. Se eu pegar isso daqui e colocar no Postman, colocar aqui, ó, vou criar uma nova requisição get e dar um send, ele vai me retornar da mesma forma, o JSON, assim como ele retornou no browser. Tá? Então, é uma API pública, não precisa de autenticação. Essa daqui é uma. Agora, existe também a ViaCep, né? A ViaCep, que é a que a gente vai utilizar. Você pode dar uma lida aqui depois, tá? Ver os exemplos que ele traz. Mas, basicamente, ele dá um exemplo aqui. Ó. Então, se a gente pegar isso daqui e colocar aqui no browser, colocar aquele mesmo CEP que a gente usou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha, me retornou, tá? Os mesmos dados do CEP. Lógico, com outros atributos, né? Cada API tem o seu retorno diferente. Se eu pegar esse daqui do ViaCep e colocar no Postman, perceba que ele me retornou da mesma forma, tá? Perceba que são os mesmos dados, né, mas com os nomes dos atributos diferentes, porque cada API tem o seu retorno, tá? Um outro exemplo, né, esse site Brasil API, o Brasil API, né? Se eu clicar aqui em começar agora, clicar aqui, ó, CNPJ. Ah, aliás, aqui tem CEP também, né? Tem Pix, BGE, DDD, enfim. Clicando em CNPJ, ele me dá um exemplo aqui, ó. Como é que eu tenho que fazer? Vou copiar esse endereço. Aqui ele até dá um exemplo do retorno, né? Tem vários atributos. Ó, se eu jogar no browser e colocar um CNPJ, ó, vou colocar o CNPJ de uma das empresas parceiras do CobraDev, tá? O JDev Treinamento. Vou até pesquisar aqui, ó. JDev Treinamento, CNPJ. Eu até tinha pesquisado, tá aqui, ó. Do meu amigo Alex do JDev, um dos parceiros do CobraDev, tá? Vou colocar aqui, ó, o CNPJ dele. Lá no exemplo da API, né? Sem ponto e barra e nem traço. Tá? Tinha olhado aqui um exemplo que ele coloca
sem a formatação, tá? Para funcionar. Acessando no browser, ó, tá aqui, ó. Olha só o retorno. Ele traz várias informações do CNPJ. Os KNAIs associados, e uma série de coisas aqui, ó. Uma série de informações bacanas, tá? Bom, colocando isso aqui no Postman também, né? Ele vai me retornar também da mesma forma, ó. Me retornou aqui os dados, né? Razão social, nome fantasia, várias informações aqui, endereços, KNAIs associados, né? Várias informações da empresa CNPJ aqui do JDev, tá? Bom, mas o que a gente vai fazer então? Nas próximas aulas a gente vai criar uma API em Java e a nossa API vai consumir esses serviços, tá? Qual que é a vantagem disso? Bom, aqui quando a gente acessa esses dados, né? A gente acessa esses serviços, recebe esses dados, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem como alterar esses dados aqui no Postman, né? Aqui no browser. Mas se a gente recebe esses dados numa API, nossa, a gente consegue tratar da forma que a gente quer, a gente pode mostrar os atributos que a gente quer, as informações que a gente quer, né? Esse retorno, por exemplo, do CNPJ. Vamos supor que a gente quer razão social e nome fantasia. Né? Então são só 2 atributos. A gente pode criar só 2 atributos para retornar, não precisa retornar tudo isso. Ou então a gente quer fazer uma tratativa com o dado, alterar o dado de alguma forma, por uma regra de negócio nossa, da nossa API. Né? Então a gente consegue manipular os dados dessa forma, né? Através de uma API. Tá? Aqui a gente já só recebe o retorno mesmo, né? Não consegue manipular. Então na próxima aula a gente vai criar, né, o nosso projeto da nossa API de consulta e vamos dar sequência aí na implementação. Até mais!